Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é o livro de Daniel. Para você entender Daniel, temos que estudar o Apocalipse. E realmente, os dois livros é um só. E Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Tudo que o Daniel previu, que Deus mandou a profecia para ele, o Apocalipse revela. Então, é um livro só. Então, por isso que eu vou mostrar esse tema para vocês hoje. Mas antes de eu mostrar esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que que o Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essas verdades para as pessoas, nações e línguas. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. No livro Eventos Finais, na página 14 e 15, Ellen G. White fala: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes da história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Daniel para frente, que você tem que avaliar as profecias, não para trás, e sim para frente. Daniel, na época de Babilônia, para frente. Em Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, seus profetas. Deus nunca revela nada. Ele nunca revela nada sem antes de mostrar para os seus servos e os profetas. No livro Exaltai-o, na página 290, Ellen G. White diz: o mundo caído é um campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Quer dizer, você não pode ficar em cima do muro. Ou é lado de Deus ou do lado de Satanás. Não tem conversa. Não tem aquele em cima do muro meio. Não tem. Ou é o bem ou é o mal. A origem das sociedades secretas. Como eu já disse já nos dois últimos vídeos, quero falando sobre a sociedade secreta, do livro de Gary H.K. em Road to Global Occupation. Eu disse sobre as origens das sociedades secretas. Eu vou passar um resumo aqui para vocês hoje para relembrar como foi essa origem, como surgiu as sociedades secretas. Antigas religiões de mistérios, cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários, rosicrucianos, maçonaria e Illuminati. Aí se liga aos reinos, né, os reinos que Daniel, que tinha lá em Daniel, Daniel capítulo 7, a Babilônia, daí entra alguns países que já tinham antes da profecia de Daniel, que inclui no meio Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todos eram formas de panteísmo. Aí nesse caldeirão todo se tornou, aí veio a bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais,
Shindoísmo, budismo, shintoísmo e etc. Cristianismo e as sociedades secretas. Cabalismo, que liga aos gnósticos criados pelo Simon Magnus, que, de acordo com Elipas Levi, se tornou o feiticeiro de Nero. Está escrito no livro História de la Magia, na página 189. Aí, cabalismo, Babilônia. A Babilônia tinha muito disso. Sociedades islâmicas, ismailias, carmatitas, fatimidas, drúzios e assassinos. Templários, se liga aos templários. E a maçonaria, que se liga a jesuítas. Então, quer dizer, nesse caldeirão todo, saem essas coisas malignas. E vocês ainda não sabem, porque não estudam a história, não estudam as profecias. História e profecia se ligam. O que a profecia está dizendo, a história está lá na história. No Grande Conflito, na página 518, L.G. White diz: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem, e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impetinência, até que termine a mediação do Salvador. Quer dizer, até que termine tudo, né? Até que termina a luta entre as forças do bem e as forças do mal, né? Que agora no tempo final, depois, a partir do decreto dominical que vai dar o respaldo de tudo que vai acontecer, que ele vai dar a iniciativa. O decreto dominical é a iniciativa da grande angústia que virá. A pregação da grande angústia que virá sobre a humanidade. E todos vão participar. Vão participar da grande tribulação. Então, por isso que o decreto dominical é a chave para impor tudo o que vai acontecer. E o dragão, que é Satanás na profecia bíblica, ele carrega qual reino? Ele carrega Roma, que carregou já durante 1260 anos na Idade Média e ainda carrega, e agora carrega os Estados Unidos da América. É a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ele carrega os dois, e os dois vão agir no tempo final. No livro Maranata, na página 18, capítulo 18, na página 413, L.G. White diz: Apocalipse é um livro selado, mas também é um livro aberto. Registra eventos maravilhosos que ocorrerão nos últimos dias da história da Terra. Nele, a mesma linha de profecia é adotada como em Daniel. Deus repetiu algumas profecias, mostrando assim que se deve dar importância a elas. O Senhor não repete coisa que não tem grande importância. Quer dizer, Deus não importa, não repete. Não repete coisa que não tem importância. Que todas as coisas que Deus revela é importante. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, fala um pouco dessa batalha. Miguel, Jesus e Satanás, o adversário. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, a batalha no céu lá, que Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, que ele arrastou para ser agora, que hoje é demônios. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 1 e 2, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quer dizer, que o começo do cristianismo, cara, que a mulher, que era em profecia, é a igreja. E começou a perseguição do dragão em cima da igreja. Cara, lembra-se dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, cara, todos os apóstolos foram perseguidos e mortos. E Paulo também, cara, anos mais tarde, também foi morto. Cara, o único que não morreu dos apóstolos foi João, que era perseguido pelo Império Romano. E sim, ele morreu por morte mesmo de velhice. É uma morte natural. Mas, é como se diz assim, que que o dragão perseguiu a igreja. Não foi só na Idade Média, mas sim antes da Idade Média, na época de Nero, no ano 92, 96. Em Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4. E viu-se um grande sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Esse 7 cabeças e 7 diademas não lembra Apocalipse 13? Que era a besta que sobe do mar? Quer dizer, porque era ela que perseguia na Idade Média. 1260 anos. Perseguia os cristãos na Idade Média. Aí quer dizer, queimava toda hora, o negocinho da frente, vinha assim, queimava. Porque você fala, eu vou tirar. Arranquei fora, vai jogar no guarda-roupa. Eu não ouvi. E é caro esse negócio aqui. Em Apocalipse capítulo 13, verso 2. É caro, seu marido. Ele trocou duas vezes pra mim, queimou. Falei, não, na terceira ele trocou. Aí eu tirei, falei, Patrícia, eu vou tirar. Foi só pintar novamente, falei, eu vou tirar. Peguei e tirei. Aí o rapaz veio, chamei meu marido, chamei o outro rapaz. Ele veio aqui e falou, Em... Minto, eu errei. Em Apocalipse capítulo 12, versos 4 a 5. E o dragão Satanás parou diante da mulher, o povo de Deus Maria, que havia de dar à luz, para que dando ela a luz que lhe tragasse o filho. E deu lugar a um filho, Jesus, um varão que há de reger todas as ações com vara de ferro. Quer dizer, aqui tá a tradução, né? Que Maria, através de Maria, né, que Jesus nasceu, que ele fundou a igreja, né? Então, quer dizer, que teve, era uma ligação e outra, né? Que era da profecia. Em Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, metade de um tempo fora da vista da serpente. Quer dizer, não foi só na Idade Média que o povo cristão fugiu. Antes da Idade Média mesmo, cara, ali no ano 90, ano 90 não, desde o ano 31 que Jesus morreu, cara, na cruz e depois ressuscitou, Jesus vive, que ele subiu aos céus, os apóstolos foram perseguidos. Cara, ia pregando não só em Israel, mas sim em todos os lugares. E em todos os lugares eram perseguidos.
E pus sobre a, Apocalipse 13:1, e pus sobre a areia do mar e vi uma grande besta com 7 chifres e 7 cabeças e 7... Olha lá. Que subiu 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Esse é o versículo 1. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Leopardo quem era nos animais em Daniel? A Grécia. E o que a Grécia gostava? De ídolos, estátuas. Deusa do amor, deusa da fertilidade, e vários que era que a Grécia possuía. Então, quer dizer, o que tem hoje na Igreja Católica? Estatuetas, cara, de santos, que de santos não tem nada. Eles mataram os santos na Idade Média. Cara, hoje que existe Santo Antônio, São Judas, esses nomes aí que existem de igrejas hoje, é tudo para enganar o povo. Que esses homens morreram na Idade Média, perseguidos pela Igreja Católica Romana. E não foi só em Roma. Eles tinham vários papas em toda a Europa. Um restabelecimento, cara, de um reino, porque era assim, Igreja e Estado. A ligação entre os dois denominadores, que era que hoje os Estados Unidos querem implantar. Um país que é protestante, que é igreja de um lado e Estado do outro, quer unir igreja e Estado. Era na época da Idade Média. Roma. O que o Papa fazia? O que o Papa era? Dono de tudo. Ele controlava a igreja e o Estado. Reis e rainhas eram coroados por ele. Ele coroava os reis e as rainhas. E empunhava a sua lei. A lei da igreja e a lei do Estado. Você deve me obedecer. Você deve cumprir as minhas leis. E o que o que o rei da Alemanha fez? Foi coroado pelo Papa, mas não obedeceu às suas leis. E o que aconteceu? Ele desobedeceu ao Papa. E por isso que ele, para se redimir, pedir perdão ao Papa, foi até Roma, saiu da Alemanha e foi para a Itália, que era até Roma, e o Papa não quis o receber. Um frio danado. Um frio extremo. O frio da Europa é pior do frio que a gente enfrenta aqui no Brasil. Um frio extremo. Imagine na Idade Média, que era pior. Ele, o rei da Alemanha e sua mulher, foi para... sua mulher ficou na frente do Vaticano durante 3 dias. Isso está num grande conflito. Ellen G. White conta essa história. E ele ficou 3 dias na frente, cara, passando um frio, ele com a mulher dele. E no 3º dia, ele foi recebido pelo Papa. Então, quer dizer, pretencioso ou não é? E tá pretenciosismo aqui, ó. Eu vou continuar. Além das estatuetas, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. Medopérsia. O urso em Daniel é Medopérsia. O que o Medopérsia fazia? Hinduísmo, que era adoração ao sol. Adoração ao sol. E guardava que dia? Domingo. O venerável dia do sol. Sunday. Domingo. E o que a Igreja Católica faz hoje? Guarda domingo. E a sua boca como a de leão. E quem era o leão na profecia de Daniel? Babilônia.
O que a Babilônia era? Pretensioso. Por que era pretensioso? Era o único reino que batia todos os reinos, sentia poderoso. Pretensiosismo. Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, ó, pra você ver, que era o pretensioso de Babilônia. No capítulo 2, vou contar por histórias. No capítulo 2, Nabucodonosor sonhou com uma estátua assustadora. E nessa estátua, tinha a cabeça que era de ouro, os peitos e os braços de prata, a cintura que era de bronze e as pernas todas de ferro que era preto. E os pés como o de ferro e o de barro. Então, ele queria saber a interpretação e os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar. Então Daniel interpretou para ele com a ajuda de Deus e falou que ele era a cabeça de ouro, que os peitos e os braços eram outro reino, a cintura era outro reino, a cintura não, o quadril, né, que fala também. As pernas eram outro reino, os pés de ferro e de barro são outro reino. Então, que aquele reino da Babilônia não seria eterno. E o que aconteceu no capítulo 3? E ele entendeu a profecia. No capítulo 3, ele levantou uma estátua toda de ouro. Se ele era a cabeça de ouro em Daniel capítulo 2, ele fez uma estátua toda de ouro, significando o quê? Que o reino dele não seria passado, que o reino dele seria eterno, que o reino dele não passaria. Então, se Deus mostrou para ele que o reino dele passaria, ele desobedeceu a Deus, falando que o reino dele era eterno. E o único reino eterno que existe, que vai existir, que existe e vai continuar, é de Deus. O reino de Deus. Então, quer dizer, no capítulo 3 ele fez isso. E os 3 amigos de Daniel e chamou todos a se curvar à estátua. Chefes, governadores, acho que é aquele trápatas. Quer dizer, todos foram ao campo de Dura para adorar a estátua. E o que aconteceu? Todo mundo a adorou, menos os 3 amigos de Daniel. Todo mundo se ajoelhou, menos os 3 amigos de Daniel. Eles não obedeceram à ordem do rei e foram jogados na fornalha ardente. Quer dizer, e o resto da história vocês conhecem. Então, quer dizer, desobedeceu a Deus. E no capítulo 4, desde aprender, não, ele desobedeceu mais uma vez. Teve um sonho da árvore, lá no campo, né, onde ficam os animais, e Jesus, que era o anjo que desceu, que era no sonho, falou para ele sobre o juízo dos anjos, foi Jesus. Ele falou para ele se arrepender e ser bom no seu governo, no seu reinado. O que aconteceu? Daniel interpretou para ele e falou a mesma coisa que o vigia falou. Para ser bom, para ser mais amigo das pessoas, para não fazer mais os outros cativos, escravos, e sim dar oportunidade de trabalho para eles, ser mais benevolente aos que vieram de Jerusalém. Ele aceitou a interpretação, mas em sua cabeça, em sua mente, mas no coração não aceitou. Ele, em uma noite, saiu da sua sacada do quarto para a cidade e falou: ó, minha linda Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória. Quer dizer, todas as coisas que você conquista hoje no mundo, para quem que você deve dar glória? Quem que você deve dar glória? Ao Deus do céu, que fez todas as coisas.
o céu e o mar e todas as coisas. Dar glórias somente a Ele, não se gloriar. E quem se gloria está errado, está desafiando a Deus e é perigoso. Então, quer dizer, ele desafiou mais uma vez a Deus. E o que aconteceu? Jesus chamou ele na hora. Você não se arrependeu, então venha comigo. Fez de Nabucodonosor animal por 7 anos, 7 tempos, que significava em profecia 7 anos. E ficou como animal 7 anos. E depois se arrependeu e viu que Deus era soberano da terra. Quer dizer, pretensiosíssimo. Quero que tem muitas pessoas hoje que têm pretensiosismo. Em Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 4. E eu vi esse... É como se diz assim, o versículo 3 tem duas interpretações que eu tenho comigo. Que vários pastores, pregadores da palavra, que interpretam como a queda do papado em 1798. Fato. Que fala assim, eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e suas chagas mortais, a sua chaga mortal foi curada. Eles classificam como a queda em 1798 do Papa Pio VI, por Napoleão Bonaparte. Mas eu acredito que a chaga foi ferida de morte em 1981, com o Papa João Paulo II. Porque naquela época que o Papa caiu, em 1798, não teve aquele grande alvoroço de pessoas. A história não relata isso. O alvoroço que teve foi em 1981, com a chaga mortal que o Papa João Paulo II teve. Ele foi acertado com um tiro. Então, todo mundo se abalou. A igreja de Roma se abalou. E depois que ele teve a chaga curada, chaga mortal curada, toda a terra se maravilhou após a besta. Quer dizer, eu acredito nessa interpretação, mas eu não descarto a de 1798. Como se diz assim, eu aceito, mas eu vou mais pela segunda linha, que é de 1981. Eu vi esse poder papado, uma de suas cabeças como ferida de morte pelas tropas de Napoleão em 1798. E outro caso também. Eu classifico assim o texto. Se fosse o poder inteiro, o sistema, foi assim, eu vi desse poder sofrendo uma ferida a chaga mortal. E essa chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Mas aqui fala uma de suas cabeças. Se é 7, vi uma de suas cabeças. Quer dizer, mas enfim. E sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que é Satanás em profecia, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, o papado, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Pretensiosismo. Tratado de Latrão, em 1929. Eles também classificam assim como a chaga mortal foi curada. Ele também é outra coisa também que eu respeito, mas eu vou pela minha segunda interpretação, que é de 1981.
cura de uma ferida de muitos anos. Essa ferida de muitos anos, desde 1798 até 1929, quer dizer, 2 séculos sem supremacia papal. O Vaticano novamente em paz com a Itália depois de uma longa guerra entre o Papa Pio XI e o Papa Pio XI e o Benito Mussolini, que era o governante na época. E tem um texto aqui, né, do livro Cite del Vaticano, 80. O Tratado de Latrão de 1929 foram acordos entre o Reino da Itália sobre o rei Vítor Emanuel III, com seu primeiro-ministro Benito Mussolini, e a sua Santa Sé sobre o Papa Pio XI, para resolver a questão romana de longa data. O tratado foi assinado em 11 de fevereiro de 1929. Só dando uma parada. 11 de fevereiro de 1929. Esse número 11 no papado é decorrente. Sempre existiu. Porque quando o papado se estabeleceu em 538, foi no dia 11 de fevereiro. Além do dia, o mês também. 11 de fevereiro de 538. Que o general lá da França, que era das 10 tribos bárbaras, ajudou o papado a se restabelecer, aniquilando as tribos dos ostrogodos, dos érolos e dos vândalos, que está na profecia de Daniel. Quando o chifre pequeno se restabeleceu, caiu 3 chifres. Então, quer dizer, no reino da França, ajudou o papado a se restabelecer em 11 de fevereiro de 538. E no dia 11 de fevereiro de 1798 foi a queda do Papa. E quem depôs o Papa em seu governo? Um francês, Napoleão Bonaparte. Então, quer dizer, o 11 de fevereiro é a marca do papado. 11 de fevereiro de 538 e 11 de fevereiro de 1798. E o que mais aconteceu? 11 de fevereiro de 2013, com a renúncia do Papa Bento XVI. Então, quer dizer, você viu o paralelismo que era desses eventos? O 11 de fevereiro faz parte do papado. E o parlamento italiano os ratificou em 7 de junho de 1929. O tratado reconheceu a cidade do Vaticano como um estado independente sobre a soberania da Santa Sé. O governo italiano também concordou em dar à Igreja Católica Romana uma compensação financeira. E que compensação, né? Uma igreja rica hoje. Quer dizer, uma igreja com pérolas, aquela que passa na TV aí. Na série O Longo Caminho até a Cura da Ferida, ela fala: a visita do Papa ao parlamento italiano marca a completa reconciliação da igreja e o Estado. De acordo com o historiador Pietro Scopola, a presença de João Paulo II no parlamento italiano marca uma reconciliação completa e incondicional com as instituições italianas. Quer dizer, adoração ao papado. E na visita do Papa João Paulo II, que era no congresso que teve lá em Roma, o aplauso e gritos de Viva il Papa atingiu o clímax com um grande aplauso no final. O Papa chama a Itália de seu segundo lar e recentemente foi feito cidadão honorário de Roma. Mas somente em 1929 a Itália e o Vaticano reconheceram uma a outra como entidades soberanas.
Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 13. E vi subir da terra outra besta, Estados Unidos da América, e tinha 2 chifres, e semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Em Apocalipse 13, versos 14 a 15. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Nesse último vídeo que eu fiz aqui, nos últimos vídeos que eu fiz na semana passada, o que a mulher lá no parlamento de Donald Trump, que ela falou que ele queria, que era que ele realizasse, que era que ela queria ver que ele realizasse sonhos, que era visões. Olha aqui, ó, Apocalipse 13, já querendo se cumprir. Quer dizer, tendo visões, sonhos. Quer dizer, que vai fazer até sinais que vão enganar o povo da terra. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, vai ser uma tribulação como nunca houve. Vai ser uma tribulação como nunca houve desde que foi criado o mundo. Foram nove questões aqui, um significado desses versículos do capítulo 13. A número 1, outra besta, que era já a besta que era lá em Roma, que era outra besta que subiu da terra. E no mar povos, multidões e línguas. Povos, multidões e línguas. E na terra cara, em lugares menos povoados. Outra besta, subindo da terra. Número 2. Número 3, tem 2 chifres como o de cordeiro. 4, falava como o dragão. 5, exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. Faz com que toda a terra adore a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E faz grandes sinais, pois até logo faz descer do céu da terra. E engana todo mundo pelos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta. Nem o cheirinho do café. Lá na rua, Júlio, escutei aquele barulho. Estava jogando que tinha, jogando no armário. Escondendo. O J.N. Andrews foi o primeiro entre os líderes da Igreja Adventista a publicar um artigo identificando a besta de 2 chifres, de Apocalipse 13 aos Estados Unidos da América. Quer dizer, todos os adventistas, todos os teólogos na época dos mileritas, acenderam-se ao caso que acreditavam que é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma nação protestante, era igreja de um lado e Estado do outro. Então, por isso que os Estados Unidos da América, todos os presidentes falavam, não vamos nos misturar com a igreja. Estado é Estado, igreja é igreja. Quer dizer, nunca teve esse elo que era permitido nos Estados Unidos. Tanto mesmo que em 1951, num congresso que teve lá na Casa Branca, estava todo mundo reunido, era um monte de pessoas, reunido discutindo assuntos da nação dos Estados Unidos, sobre as outras nações, e teve a infelicidade de falar assim, e se nós fizermos parceria com Roma? A partir do momento que ele falou isso, virou um reboliço.
virou uma barbúndia, de confusão. O que aconteceu? Um lá se levantou e falou: nunca, vamos fazer parceria com este poder que perseguiu nossos irmãos cristãos, que perseguiu, que matou os nossos irmãos. Então, por isso que não vamos fazer elo com Roma. E não se fez. Mas anos mais tarde, em 1982, fez um elo com Roma. O presidente Donald Reagan se aliou com João Paulo II. Ele foi até o Vaticano para se aliar com João Paulo II. Então, quer dizer, estava na profecia, a besta que sobe da terra. Ellen G. White, no Grande Conflito, na página 440. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Estados Unidos, sim, foi reconhecido pela França em 1798. O Papa Pio VI caiu e no mesmo ano, caiu em fevereiro, e no mesmo ano os Estados Unidos foi reconhecido pela França. Teve a sua independência em 1776, que anos antes, em 1620, chegada dos pais peregrinos na América, fugindo da perseguição europeia, e chegou na América com aquele elo, com aquelas palavras: uma igreja sem rei e um estado sem papa. É um estado sem rei, né? E uma igreja sem papa. Quer dizer, sem um poder opressor. E ela continua, agora na página 441. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos de cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, que apropriadamente representam o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. O profeta que ela fala é João. E ela continua na página 441. E foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitida a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Milhões têm aportado às suas praias, e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da Terra. E todos os vídeos que eu estou pregando em Daniel capítulo 11, isso que eu estou pregando hoje é Daniel capítulo 11. Só parei de falar das sociedades secretas, que eu vou continuar no próximo vídeo, para dar um elo entre Daniel e Apocalipse, que são um livro só. E nesses vídeos que eu fiz desde o começo, do Daniel capítulo 11, fala da Medo-Pérsia, já a Babilônia já não existe mais, a partir da Medo-Pérsia, que é o peito e os braços de prata. Daniel capítulo 11, verso 2. E esse reino reinou de 539 a 331 a.C. Depois foi a Grécia, em Daniel capítulo 11, versos 3 a 15. Reinou de 331 a 168 a.C. Aí vem Roma. A Grécia era o quadril de bronze. E agora vem as pernas de ferro. Roma, 168 a.C. a 476 d.C. Em Daniel capítulo 11, versos 16 a 20. Roma papal, de 538 a 1798. Daniel 11, versos 21 a 39. A linha do tempo de Daniel capítulo 11.
Então, povo de Deus, essa foi a lição de hoje. Quero falando de Daniel capítulo 11. Quero falando de Apocalipse e de Daniel. Daniel e Apocalipse. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Então, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que eu possa pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus para as pessoas, nações e línguas. Por isso, meu Deus, muito obrigado por ficar comigo e fez-se de mim o seu servo para impor essas verdades. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!